falso testemunho contra o seu próximo. Êxodo 20, verso 16. Isso é a palavra de Deus a nós, a igreja dele. Amém. Amados, estes mandamentos que temos trabalhado ao longo das últimas semanas, últimos 2 meses, são bons. Observá-los faz bem. Ensiná-los aos nossos filhos é correto. Meditar nestes princípios traz ânimo e alegria aos nossos corações. Mas são pesados. Não sei se você, como eu, tem sido confrontado ao longo destas semanas. Eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido, tenho percebido, entendido melhor, é quão fácil é quebrar os 10 mandamentos em ação, em mente. Tem muitas maneiras. Se torna cansativo um pouco não, se torna cansativo e muito. Mas eu quero encorajar os nossos corações agora no início, em que a gente embarca a pensar sobre o penúltimo mandamento dos 10, que este é um pouco do propósito. Esta é a lei de Deus fazendo seu efeito em nossas vidas. Ela revela, ela acusa, ela condena. Está lá sempre quando dormimos, quando levantamos, ao descansar, ao trabalhar, ao brincar. Como aquele monitor do corredor da escola que olhava para você por cima dos seus óculos, marcando no seu caderno o seu comportamento bom ou mau. A lei está sempre nos julgando, em casa, na cama, no falar, na praça, na igreja. É cansativo. Pode parecer uma dúvida em nossa mente. Eu não sei se esta dúvida já passou por seu coração, mas pode aparecer esta dúvida facilmente: o que o Deus do universo tem a ver com quem eu durmo? Ou com o meu falar? Precisamos lembrar destes conceitos, pois facilmente levanta a dúvida no nosso coração que não é tão preciso. Tá bom, mas se eu cuido aqui ou ali, Deus vai entender. Mas uma das coisas que nosso estudo, desde o início deste ano até aqui, nosso estudo no livro de Êxodo tem feito, tem nos mostrado que quando Deus fala, somos tolos se não prestarmos atenção. Desde o início de Êxodo até aqui, Deus tem se revelado como nós até cantamos aqui, soberano que merece nossa honestidade total. O que o Deus do universo tem a ver com o que eu falo? Semana passada lembramos da queda de Davi. Estávamos falando sobre o 8º mandamento, não furte. Fiz referência a esta história. Lembra como o profeta Natan confrontou o rei com aquela história do rico ladrão? Lembra disso? Em 2 Samuel 12. Natan pegou Davi em sua própria condenação. Aquela história e suas consequências lembra-nos de como ignorar os bons mandamentos do Senhor traz ruína.
A sequência na vida de Davi naqueles capítulos é triste. Davi cobiçou, adulterou, mentiu, roubou e então matou. E com isso Davi perdeu todo o moral de exigir obediência e lealdade dos seus filhos, da sua nação. E a história dali para frente na vida de Davi é triste. As consequências na vida de Davi, por ele ter quebrado os mandamentos, as consequências foram pesadas. Mas aí há luz na vida de Davi, tá? A luz. Ok? Porque Deus não rejeitou. Davi não perdeu sua salvação. Aliás, Deus depois chamou Davi do homem segundo seu coração. Sabe por quê? Davi descobriu o que todos nós precisamos descobrir: que um coração arrependido não desprezarás. Isto é Salmo 51. Agora, se você não sabe o que é arrependimento ou tem dificuldade com este conceito, sugiro que você passe um bom tempo em Salmo 51. É verso 6 que nos interessa hoje. Sei que desejas a verdade no íntimo. Viu? Viu o mandamento ali? Sei que desejas a verdade no íntimo. Arrependimento começa com obediência ao mandamento número 9. Agora, Davi não está dizendo algo novo em Salmo 51. Se nós invertemos os números do Salmo e vamos para Salmo 15, também é um Salmo do Davi, nós lemos o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Opa! Que é isso? Isso é uma pergunta que deve chamar a nossa atenção. Se nós já desligamos ou pensamos no frio ou que passa no seu celular neste momento, é hora de voltar. Esta pergunta é chave. Quem habitará no teu tabernáculo? O Salmo está fazendo aquela pergunta: quem vai morar no céu? E o Salmo responde: mas amados, é complicado. É complicado. Porque, entre outras coisas que Davi vai dizer naquele salmo, ele vai dizer que aquele que vai morar no céu com o Senhor é aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Isso quer dizer que não há mentira que entra no céu. Somente aquele que observa o 9º mandamento vai morar com Deus. Isso é a mensagem de Salmo verso 15. Será que acreditamos nisso? Eu não estou perguntando se entendemos que Deus não gosta quando mentimos, ou matamos, ou desobedecemos, ou idolatramos. Todos nós iríamos admitir disso, mas o problema é mais grave do que um não gostar. Ontem à tarde, a irmã Erin ensinou às crianças de Oanse este ponto. O nosso pecado, ela diz, o nosso pecado é muito sério nos olhos de Deus. Bem-aventurada a criança que aprende disso desde cedo. E se não entendemos isso, então a graça de Deus e a salvação dele jamais serão
preciosos para nós. Jamais acharemos grande coisa o anúncio que Deus nos ama. Se nós não acharmos que mentir é grande coisa, então, tudo bem, Deus me ama, eu também me amo. Que bom para Deus. Mas o amor de Deus brilha em nossos corações, uma vez que nós entendemos o quão terrível é quebrar os mandamentos. Aliás, eu não sei porquê, mas Apocalipse 21 concorda com Salmo 15. Quase lá no final da Bíblia. Apocalipse 21 diz que mentirosos não podem ir para o céu. Eu quero pensar com vocês por quê? Por quê? Eu tenho 3 razões. O primeiro é o mais longo e por muito. Então, se você fica cansado ainda, estamos no primeiro, tenha bom ânimo. Este é o mais longo, tá bom? Primeiro, Deus se importa com a verdade porque Ele criou a verdade. Isso pode parecer estranho, mas de onde veio a verdade? Veio porque Deus criou. Deus não descobriu a verdade. Ele não achou uma verdade já existente. Deus não aprendeu uma verdade. Se fosse assim, Ele não seria soberano. Nós teríamos que mudar as músicas todas que nós cantamos hoje. Se Deus descobriu ou aprendeu ou achou o que Ele não sabia antes, então Ele não é soberano, não é supremo, não é nem Deus. Mas a verdade flui de Deus, pois Ele a criou. Isso existe no macro, nas grandes coisas do universo. Há ordem e não caos neste mundo, porque Deus criou em sua bondade. As planetas não têm se batidos, não têm saído das suas rotas ao redor do Sol, justamente porque Deus criou a verdade. Os rios fluem até o mar, e o mar conhece o seu limite, porque Deus estabeleceu. Os portugueses podiam descobrir os cálculos que abriram o mar para eles, porque Deus estabeleceu. Criou matemática, filosofia, história. Deus ordenou. Tudo isso, matemática, física, ciências. Quando você embarca num estudo destas coisas, você está embarcando num estudo da verdade que Deus criou. Tudo que já descobrimos, tudo que ainda não conhecemos, Deus fez. Isto é no macro. Existe também no micro. Ou seja, em nossas vidas pessoais, Deus não é como o deísta diz que Ele é, que Ele fez todas as coisas, fez como que ficasse tudo pronto e daí largou e saiu para tomar chimarrão. Porque está frio, então queremos quente, não queremos tererê. Não, Ele não fez isso. Deus está ordenando as coisas. Ele é Deus, criou a verdade no micro também. Por isso, agora pensando na história do Egito, Ele age na mente do faraó para dar para faraó um pesadelo que precisará de um intérprete, enquanto faz o copeiro esquecer de quem tem dom de interpretação, até que faraó acordar com seu pesadelo. Porque a verdade dele reina também no micro. José entendeu disso, no final do livro de Gênesis. Por isso que ele podia dizer aos seus irmãos: vocês fizeram isso para o mal. Os irmãos que haviam vendido
na escravidão. Vocês faziam isso para o mal, mas Deus estava fazendo isso para o nosso bem, para salvar-nos. Deus criou a verdade. Agora vai comigo para Salmo 139. Porque isso significa que a verdade é universal. O salmista em Salmo 139 levanta esta ideia quando ele pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão claro como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Versículo 12. O salmista aponta para nós, nos lembra que não existe lugar onde Deus não existe. Não existe lugar onde Deus não existe, então não existe lugar onde sua verdade vira mentira. Porque Deus é Deus em todo lugar, a verdade é verdadeira também em todo lugar. Deus se preocupa com a verdade, porque Ele a criou e é universal, é também absoluta. Agora volta um pouco para Salmo 119, verso 89. A verdade é universal, também é absoluta. Deus não muda de ideia, Ele não pensa melhor, Ele não fica surpreso com o que acontece. Aliás, Ele já sabe tudo o que acontece, tudo o que vai acontecer. Ele sabe do início ao fim inteiramente. Ele é eterno. Isso quer dizer que Ele vê as nossas vidas, o nosso tempo, como se fosse tudo acontecendo junto ao mesmo tempo. O início, o meio, o fim. Para Deus é um só. E é por isso que podemos dizer que a verdade é absoluta. Isto para o crente é um grande conforto, pois entendemos que o que é verdade hoje será ainda verdade amanhã. E por isso nós abrimos agora em Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, parecido com os versículos que pastor Davi leu e também Giovanni leu no início do culto. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece conforme os teus juízos. Assim, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Verso 91. Isto é maravilhoso. Deus firma a palavra dele, não aqui na terra onde pode ser corrompida. Ele firma a palavra dele no céu. E porque tem base em Deus, todas as coisas se mantêm até hoje, segundo os propósitos dele. E por isso que as próximas palavras do Salmo, verso 29, são palavras de regozijo. Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Tem mais, vou mencionar mais 3, vocês não precisam correr para estes lugares, vamos rápido aqui. Malaquias 3, verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Queria saber por que Deus já não desistiu de vocês. O contexto de Malaquias 3 é disso. Ele diz: eu não desisto do meu povo porque eu não mudo.
embora meu povo possa mudar. Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Se Jesus tivesse que mudar, evoluir ou reinventar, então seríamos os mais miseráveis. Por isso que crentes são como são. Duros em certas questões. Porque Jesus Cristo não se reinventa com as opiniões populares de uma época ou outra. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Que não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque a verdade vem de Deus, então é universal, é também absoluta. Porque em Deus, o Criador, não há sombra de mudança. E amados, isso é o que seu coração deseja. Sim, mesmo aquele do jovem ansioso para alguma mudança em sua vida. Queremos e precisamos algo constante, alguém fiel, uma verdade inabalável. Por isso que a palavra saudades em português é tão rica e cheio de sentido. Porque precisamos de um Pai de luzes, onde não pode existir variação, sombra de mudança. Agora, somente quem tem Deus como Pai tem esta segurança. Somente quem tem Deus como Pai não fica como um barco à vela constantemente agitado com as opiniões de pessoas e nunca se progredindo para o alvo. Nós nos firmamos em Cristo, na rocha. Entretanto, descansamos. Temos a alegria de não precisar nos acordar amanhã, nos reinventando novamente. A verdade é absoluta. E por isso não usamos aquela frase tão popular nos dias de hoje: você tem que criar a sua própria narrativa. Por favor, pessoal, isso não é papo de crente. O papo que sabe que sua vida está ligado ao eterno, que deu para nós a verdade. Nós não criamos narrativas. Isto é papel de Deus. Isto é outra maneira de dizer mente. Seja um político que quer ganhar votos, ou um influenciador que manipula as informações para vender, criando narrativas. Quem conhece o Pai das Luzes não cria verdade. Submetemos a verdade, pois é universal e absoluta. Toda verdade é verdade de Deus. E então cada mentira é uma mentira sobre Deus. Ataca o caráter de Deus. E foi assim que enrolou no jardim de Éden. O pai das mentiras conseguiu plantar uma dúvida na mente de Eva, e ela considerou que Deus fosse falso. Deus mesmo disse? Perguntou o serpente a Eva. Então Eva pecou. E aí a gente pensa sobre aquele debate que de vez em quando levanta entre nós. Qual foi o primeiro pecado afinal? A cobiça. Ela viu o fruto que estava desejável, estava bom, desejável aos olhos. Ou foi quando ela acreditou
uma mentira sobre Deus, que Deus estava querendo enganá-la. Pois cada mentira é um ataque contra o caráter de Deus. Deus se preocupa com a verdade porque Ele é autor da verdade. Agora, isso foi o primeiro ponto. Os últimos dois, como eu prometi, são mais rápidos. Número 2, o mandamento também nos lembra que precisamos falar a verdade quanto a Deus e quanto a si mesmo. Agora, se você quer pegar sua Bíblia e ir para 1 João, logo estaremos chegando em 1 João, mas foi o próprio João, no Evangelho dele, capítulo 1, verso 14, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora, Jesus deixou isso muito claro. Ele falou claramente: vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. E Jesus passa todo o seu ministério dizendo: você quer conhecer a Deus? Conhece a mim. Você quer chegar a Deus? Venha a mim. Você quer conhecer como Deus é? Olha para mim. Ele passou sua vida inteira falando assim. De tal ponto que ele diz que não é possível conhecer a Deus Pai, se não conhecer Deus Filho, que é o caminho e a verdade. Agora, estamos chegando em 1 João 1, mas ainda ali no Evangelho, tá? Aliás, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz acusado de ser um mentiroso sobre esta questão. Ele disse que era igual a Deus. Ele disse que seu juízo era o juízo de Deus. Ele disse que tudo que Deus fala, Ele fala. Então esta foi, na noite que ele foi traído e acusado, esta foi a única acusação que ele afirmou em toda a sua vida, em todo aquele tribunal que estava contra ele. Quando eles disseram: você é de fato o Filho de Deus, Jesus assumiu esta acusação. Lembra como Caifás perguntou? Isso é no relato de Mateus: eu exijo que você nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Qual foi a resposta do Senhor? Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele disse: tá certo, eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestes e disse: blasfemou! Jesus, o caminho e a verdade e a vida, morreu acusado de ser mentiroso. Mas ele é o único que nunca mentiu. Aliás, estava morrendo por mentirosos como eu, como você. Ele estava morrendo por mentirosos que não poderiam morar no seu santo monte. Então, quando nós pensamos em não quebrar o nono mandamento, tudo começa com Jesus Cristo. Dar testemunho verdadeiro e não testemunho falso começa com um testemunho fiel de Deus em Cristo Jesus. Na sua carta, João apresenta a vida eterna como uma transformação das trevas, das mentiras para a luz da verdade de Deus.
Ou seja, a vida eterna pertence, João diz, àqueles que deixam as trevas, as falsas confissões, as mentiras que acreditam sobre Deus, sobre si mesmo, para andar na luz. Agora vamos para 1 João 1, verso 5. Veja comigo como João descreve isso. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, verso 7, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. João está a dizer que uma das coisas que acontece em nossa vida ao nos converter a Cristo verdadeiramente é que começamos a zelar pela verdade. De repente, ao conhecer Jesus, sermos pessoas verdadeiras, falar a verdade vira algo mais importante do que nunca em nossas vidas. Temos um novo compromisso com a verdade que antes não tivemos. João, nos primeiros 2 capítulos de 1 João, isso para ele é muito importante. Ele está a dizer nestes capítulos que é uma marca essencial que prova que você de fato conhece a Deus. Prova quem é de Deus e quem não é de Deus. Até o final de capítulo 2, João estipula 4 mentiras diferentes que as pessoas que não são de Deus contam sobre Deus e sobre si mesmo. Um deles em verso 8, do mesmo capítulo 1. 1 João 1:8 diz assim: se dizermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, confessamos dele se dizermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Este versículo 9 faz a mortadela do sanduíche das primeiras mentiras ali. Confessar que somos pecadores, que pecamos, buscar este purificar de Deus, este fiel e justo Deus que é fiel para nos perdoar e purificar. Isto é dizer a verdade sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Isso é verso 9. Dizer a verdade sobre si mesmo. Parar de mentir sobre si mesmo. Esses versículos nos dão muito incentivo de falar a verdade. É resultado de sermos convertidos a Cristo. Aliás, nós não temos tempo porque não estamos a estudar 1 João. Se você quer pegar a entrada neste assunto, leia cuidadosamente versículos 1 a 4. Como João, como se fosse... Ele vai pôr a mesa para este tema. Quem é que tem comunhão com Deus? Quem é que tem vida eterna que João tanto gosta de falar? Não são aqueles que cumprem a lei perfeitamente, porque precisamos dizer a verdade sobre nós. Não conseguimos fazer isso. São aqueles que começam a andar na luz, que é dizer a verdade sobre Deus. Então, aqueles que têm vida eterna são aqueles que veem a luz de Deus. Verso 5. Andam nesta luz de Deus. Entretanto, falam a verdade sobre Deus e sobre si mesmo. E sabe que este é o lugar mais... Qual é a palavra que eu quero? Um lugar mais seguro
de ficar. Deus já sabe tudo sobre nós. Você não consegue dizer algo para Deus que vai ser uma surpresa para Ele. Eita, este John fez isso. Agora eu estava pronto para fazer todas essas outras coisas para Ele, mas agora com isso, não. Um dos pontos que João fala ali é que não esperamos por um Deus que vai dizer para nós: conserte sua vida até que você não tem nada ruim a confessar, e daí vem a mim. Não, João diz: Deus mostrou seu amor quando somos pecadores, nisto conhecemos o amor. Não que em quem nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e se entregou por nós. Como foi que Davi falou? Sei que desejas a verdade no íntimo. Salmo 51. E uma das razões que alguém possa estar no lado de fora do Evangelho é porque nunca tem falado a verdade sobre si mesmo. Nunca tem confessado quem você é de fato. Agora, apreciar a Deus, gostar do Evangelho, achar legal estar com crentes, tudo isso acontece e muito. Mas aqueles que são convertidos são aqueles que, primeiro, dizem a verdade sobre Deus. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Por isso que eu não posso subir como mentiroso e morar no monte santo do Senhor. Eu sou um pecador, sou um mentiroso, preciso de perdão, preciso de purificação para poder morar com Deus. Não sei de você, eu não consigo ver o seu coração, mas imagino que alguns de vocês ainda não se renderam a Jesus, aquele que está vindo sobre as nuvens do céu. Sem se render a Cristo, você não vai poder morar no monte santo do Senhor. Mas quem tem a vida, vem para a luz, começa a falar a verdade sobre Deus. Então é liberto de poder falar a verdade sobre si mesmo também. Então Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da verdade. Deus nos ordena a não dar falso testemunho nem sobre Deus, nem sobre nós mesmos. Terceira observação sobre o 9º mandamento é que porque nós andamos na luz, então falamos a verdade também uns com os outros. Agora, irmãos, eu espero que tenham entendido como nós temos abordado este mandamento. Eu poderia ter ficado aqui dizendo para vocês, com base na força da minha voz: não mente, pare de mentir. Mas aquela exortação perde força junto com a diminuição das vibrações das minhas cordas vocais. Dar falso testemunho, mentir é tão fácil, mas entender na luz de Deus, então se torna um motivo diferente. Tive a oportunidade uns anos atrás a tentar ajudar um menino que cresceu na igreja, mas que estava se metendo em drogas, uma vida pesada. Ausentei um pouco, voltei a falar com ele, ele me atualizou da situação, enfim, a justiça estava chegando perto dele, estava cercando dele, ele estava tendo audiência e tudo, e eu falei para ele: fala a verdade, e toda a verdade com o juiz.
E assim você não terá razão de ter medo. Fala a verdade. Ele me olhou com aqueles olhos abertos, como aquele que já havia mentido para o juiz. Isso até ficou óbvio depois, nas consequências que ele está a pagar. Outra vez, estava numa loja aqui na Palhoça, esperando encontrar com alguém, quando ouvi um: "Oi, Pastor John!" Era uma pessoa que, por um tempo, vinha aqui na igreja. Não sabia que ela estava trabalhando ali naquela loja, então batemos um papo um pouco sobre a vida e trabalho, quando ela me assegurou que estava sentindo falta da igreja e queria voltar. Mas ela estava mentindo. Agora, eu poderia ter respondido a isto de muitas maneiras diferentes. Que legal, venha. Eu acho que eu falei, as portas sempre estão abertas para você. Mas eu sabia que ela estava mentindo. Então questionei ela: "Você sente falta mesmo?" "Eu acho que não sente falta, não." E eu falei isso com brandura. Eu falei isso gentilmente, em amor, pois eu quis restaurá-la à verdade. E ela entendeu e admitiu: "Pois é, se sentisse saudades, teria voltado já." Amados, o que adianta mentir? Ela queria me agradar? Agora, nós vamos chegar, por fim, hoje em Éfesos. Não a cidade, mas o livro. Capítulo 4. Deus já conhece a verdade sobre nós. Ele ainda assim morreu, ou enviou seu Filho morrer em nosso lugar. Então não temos medo. Não temos medo de dizer a verdade. Dar falso testemunho, cada mentira, grande ou pequena, é uma tentativa de convencer a si mesmo que você não precisa de Deus. Você consegue viver sua vida sem Deus. Por isso que quando Paulo escreve em Efésios 4, ele exorta a uma fala verdadeira. Olha o verso 24. Será que na igreja de Éfeso os crentes queriam esconder verdades uns dos outros? Aparentemente sim. Verso 24, o apóstolo ensina a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, a vida nova que o crente compartilha, desfruta, é uma vida que procede da verdade. Porque andamos na luz. Na luz não há treva nenhuma. Então toda esta vida que Deus tem preparado para nós, como povo dele, enquanto esperamos ele voltar nos buscar, toda esta vida é uma vida do início ao fim, mergulhado, procedendo da verdade, mergulhado na verdade. Ou seja, a integridade é evidência que conhecemos Cristo. Então, verso 25. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo.
Igrejas onde membros dão falsos testemunhos uns aos outros e escondem suas intenções verdadeiras. Onde pastores vivem vidas duplas, são igrejas doentes. Por quê? Uma das razões porque justamente que a igreja em sua essência não é um lugar que frequentamos ou uma programação que curtimos. A igreja, e Paulo está dizendo isso no verso 25, a igreja não é um lugar que frequentamos ou uma programação que achamos bacana. Este galpão não é a igreja bíblica Cambirela. É onde a igreja bíblica Cambirela reúne. Nós devemos dizer, vou lá no pastor John. Nós não somos uma franquia que oferece planos de fidelidade. Nosso propósito não é criar uma programação que pode ser mais chamativo do que o outro na outra esquina, para que a gente consiga prender aqueles que estão meio insatisfeitos, ou talvez prender aqueles que estão querendo sair daqui. É corpo. Isso muda tudo. Muda toda a ênfase da programação, toda a razão para estarmos aqui no frio. É outra igreja, é outra vida. Nós não mentimos uns aos outros, mas falamos a verdade com o nosso próximo, porque somos membros de um corpo. Somos corpo. Membros, família. Entretanto, como todo o corpo, toda a família, amamos o corpo do qual somos membros. Isso é um motivo para não mentirmos uns aos outros. Igreja não é empresa, é corpo. Então falamos a verdade uns aos outros em amor. Amém? Que o Senhor nos ajude. Há outras aplicações que podemos fazer quanto ao 9º mandamento. O mandamento visa calúnia, fofoca, fala para advogados, juízes, promotores, testemunhos no Tribunal de Justiça. Diante do avanço de redes sociais, poderíamos até pensar como que o 9º mandamento me orienta nas minhas postagens em minhas redes sociais. A sua rede social reflete uma realidade da sua vida? Ou é uma vida pintada? Fake? O 9º mandamento aplica a isso também, diante do avanço do IA. Todos terão uma oportunidade para dizer a verdade de si mesmo. É falso testemunho apresentar um trabalho de escola como o seu se foi gerado por uma máquina. Isso é tentação de alunos, de médicos, de pastores, de editoras, de programadores. Sim, precisamos do 9º mandamento na era do IA também, onde vivemos com máquinas gerando textos e músicas e filmes e receitas. A igreja precisa se manter firme na verdade. Irmãos, neste avanço de IA em nosso mundo, o corpo real, verdadeiro, físico, presencial da igreja se torna cada vez mais importante. Sabe que eles estão programando donos
dos plataformas de IA dizem isso em pleno dia. Eles estão gerando e criando algoritmos no seu IA para que o IA cada vez mais pode servir como companheiro da gente. Isso é apocalíptico, é o fim do mundo, mas nós não abrimos mão disso, porque somos o corpo de Cristo. Então, enquanto as pessoas ao nosso redor têm cada vez menos conversa com pessoas reais, busquem informação, amizade com sérios em máquinas, nós não fazemos isso porque somos corpo, conhecemos o Deus verdadeiro. E há outra oportunidade para a gente pensar e aplicar o 9º mandamento. Mas eu quero dizer isso também por último a você que tem sofrido como vítima de calúnia, de mentiras, de falsas acusações. Eu sei que são muitos. O 9º mandamento também fala a nós, porque nos lembra que Deus defende a causa da verdade. Deus sempre está no lado da verdade. Agora, podemos dizer também que olhamos para Cristo na cruz e achamos consolo, sabendo que mentiram sobre Ele, e Ele morreu por isso. Ele sabe o que é ser acusado, ser caluniado falsamente. Conhece a tua dor. Mas a Bíblia fala outras coisas também que nos consolam nesta linha de pensamento. Salmo 37 nos lembra que quem sofre com acusações falsas tem Deus como seu defensor. Verso 6, Salmo 37, 6 diz: Deus fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. E por isso, Salmo 37, verso 7 pode dizer: descanse no Senhor. Salmo 37 é para você que tem sofrido falsas acusações, que tem ouvido mentiras de pessoas que devem te defender. Você pode descansar no Senhor, pois Ele fará o sol brilhar sobre cada mentira. Nós nos alegramos no Senhor. Deus fará o sol brilhar sobre a verdade de Jesus Cristo também. Ninguém que confessa falsamente sobre Jesus Cristo ficará seguro. Aliás, todos darão testemunho verdadeiro um dia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará a verdade sobre Jesus Cristo. Um dia isso pode ser tarde demais para você, mas hoje, enquanto o dia de hoje está, você está em tempo oportuno para se render, se dobrar os seus joelhos, confessar a verdade que Jesus Cristo somente é Senhor. Que você faça isso e entra na luz e na alegria do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos orando por você. Amém? Convido a todos a ficarem em pé. A
Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.